Olá, queridos. Salvos pela graça ou salvos pela lei? Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai nos dar uma explicação a respeito desse assunto tão importante. Diz assim: pois pela graça de Deus vocês estão salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. Queridos, desde o início da história desse mundo, houve pessoas que buscaram serem salvas unicamente pela lei. Erraram. Já nos dias de hoje, alguns cristãos buscam serem salvos unicamente pela graça. Erram também. A graça e a lei iniciaram juntas o processo de redenção e salvação do pecador e vão terminar essa boa obra em favor da humanidade juntas. Enquanto existir pecado, a lei terá o seu papel e a graça também. Sabemos que a salvação é adquirida unicamente pela graça em Jesus. A salvação é oferecida sem custo aos que aceitam pela fé. E essa experiência de graça e fé resulta inevitavelmente na obediência à lei de Deus. É automático. A graça encarnada se deu com o advento de Jesus. E por isso, queridos, muitos cristãos, até sinceros, piedosos, desprezam o verdadeiro papel da lei por falta de conhecimento. As alegações são as seguintes. Livro de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Esse é um argumento. Um outro verso que serve de apoio para quem não observa a lei é Romanos 6, versículo 15. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Queridos, o argumento é que a graça chegou com a vinda do Messias. E tudo que se diz respeito à lei moral foi cancelado por Jesus. Isso seria verdade? É verdade que a graça veio por meio de Jesus. Mas isso não quer dizer que a graça só esteve disponível após a chegada do Messias a este mundo. Se a graça não existisse antes da vinda de Jesus, os grandes amigos de Deus, patriarcas, profetas e outros crentes que aguardavam a vinda do Messias no Antigo Testamento, estariam perdidos. Deus estaria sendo injusto com um povo e beneficiando outro. E Deus não é disso, Deus não faz acepção de pessoa. Até mesmo os humanos ficariam tristes por ver pessoas tão boas perdidas só porque nasceram antes do período da graça. Então vamos pensar juntos. Se desde o início do mundo não existia graça, como se salvaram os nossos antepassados? Bom, se fôssemos apoiar os nossos irmãos que pensam assim, diríamos que esses homens se salvaram pelas obras, não é isso? E se for assim, como será na eternidade? Dois povos se encontrarão. Primeiro, o do Antigo Testamento, salvos pelas obras. E os do Novo Testamento, salvos pela graça. É assim? Uns salvos pelos seus próprios esforços e outros salvos pelos esforços de Jesus pelo homem. Queridos, a graça existe desde a eternidade. No mesmo dia que Adão cometeu o pecado, ele já começou a usufruir da graça, porque ela já existia, só não era revelada ao homem. A graça de Jesus antecede a encarnação dele. Livro de Romanos, capítulo 16, versículo 25, diz assim, que Jesus Cristo existe desde os tempos eternos, e Ele é a graça. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo também diz, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes dos tempos infinitos. Paulo diz
que a graça é estendida a todos. Não é uma parte de homens. Não é para o povo do Novo Testamento ou para o do Velho. A graça é estendida a todos os homens, em todos os tempos, antes e depois de Cristo. E isso não é no sentido simbólico. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Amigos queridos, não se deixem levar por ensinamentos que afirmam que a graça só veio com a vinda do Messias. Só quem conhece o Deus onisciente, o Deus que vê o futuro, o Deus que não é pego de surpresa, presume que no coração de Deus já havia um projeto para a redenção do homem que cairia em pecado. A graça já estava nos planos divinos. E desde a queda de Adão e Eva, Deus vem revelando à humanidade que havia uma cruz no coração de Deus antes da morte de Jesus. Lendo a Bíblia, queridos, nós vemos a graça na vida de todos os que esperavam a promessa do Messias, como na vida de Noé e sua família, salvos pela fé em Deus. E se Noé e sua família foram salvos pela fé, evidentemente que foram salvos pela graça. Importante, queridos, a graça só toma efeito na vida do homem que exerce a sua fé no sacrifício de Jesus. Para os que acham que a graça só veio com o aparecimento do Messias, o que diríamos da afirmação do patriarca Jó, que milênios antes da vinda de Jesus Cristo disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Se admitirmos, queridos, que pela graça somos salvos por meio da fé, entenderemos que no céu só haverá uma classe de pessoas: os que acreditaram no sacrifício de Jesus, oferecendo vida eterna a todos gratuitamente, de graça. A graça e a lei andarão juntas até o final. A graça foi revelada no momento que o pecador precisou dela. A lei foi dada para que o pecador soubesse e aceitasse que é um pecador. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 13, Paulo diz: mas o pecado não é cobrado não havendo lei. Romanos 4, versículo 15, porque onde não há lei, também não há pecado. Consequentemente, se não houvesse uma lei que apontasse, que mostrasse, que revelasse o pecado, ele não existiria. A lei revela o pecado, que representa a doença em minha vida, e a graça traz o remédio e a cura para o meu pecado. Queridinhos de Jesus, um dia todos saberão que a lei moral é o único padrão de conduta para o cristão e que o sangue de Jesus Cristo é o único meio de salvação para a humanidade. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente nesse dia.